céus! O que você quer? Quero parar de matar! Matar? Pobres estudantes indefesos? Claro que não. Quero parar de matar a aula. Hora do Enem no ar. E hoje é dia de redação, mas não é qualquer redação. É a redação da sexta-feira 13. Aquela que dá medo, que dá pânico. E aí, o que fazer? Bom estar com vocês, estudar com vocês. Fala, Leandro! E aí, professor? Macira, rapaz. Dá pra acender essas luzes aí, não? Esse clima meio de sexta-feira 13, muita penumbra. Agora, Renatinho! Aê! Coisa boa! Agora sim. E aí, professor, 2018 já começou. Verdade. Tem candidato que vai tentar pela primeira vez e tem uns que vão tentar de novo. E aí, como se preparar para redação sem medo? Bom, a gente tá na sexta-feira 13, né? Tem aquela coisa do medo. Mas vamos separar. A galera que já fez, talvez tenha um medo menor, né? E a galera que já fez tem um ponto de partida, né, para começar os seus estudos. Vai pegar a redação anterior, vai olhar quanto tirou, vai ver o que errou, o que não errou, né? Ou seja, já está mais acostumado com os temas, sabe o quanto estudou, o quanto não estudou. Então, tem um parâmetro para saber o que deu certo, o que deu errado, para poder melhorar. Já a galera mais nova, a galera que está fazendo pela primeira vez, está entrando agora, tem que estar mais atenta ao estilo do Enem, né? Ou seja, a linguagem do Enem, o que o Enem pede, o que o Enem exige que a gente leia, quais são as coisas que a gente deve atentar na redação, que tipo de redação, né, eu devo produzir para o Enem, a própria estrutura mesmo textual, que é dividida em introdução, desenvolvimento, conclusão. O Enem, ele tem 5 competências, né, que ele vai avaliar essa redação. Então, ele tem que saber o domínio da norma culta, mas ele tem que saber, principalmente, a estruturar a sua redação. Saber que ele parte de uma situação-problema, que ele tem que apresentar essa situação-problema, que ele tem que debater essa situação-problema e argumentar para chegar a uma conclusão em que ele deve apresentar soluções. Você tocou em argumentação, então qual a diferença entre argumentar, expor e opinar? Posso usar o quadro? À vontade. Você falou de modelo, né? A gente, por exemplo, tem um modelo que a gente pode dizer que é um modelo expositivo. E o outro modelo, você falou de expor e falou de argumentar, né? Que seria o modelo argumentativo. Todos eles partem de um mesmo princípio. E qual é esse princípio? O princípio são os chamados juízos. Quando a gente emite alguma ideia, quando a gente emite alguma opinião, ou mesmo a gente faz uma constatação, a gente emite um juízo. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, essa lousa aqui, né, é verde. Esse é um juízo que a gente chamaria de juízo de realidade, né? O juízo de realidade, ele se expressa exatamente por fatos, né? E aí muita gente gosta de dizer assim, aquele negócio de fato, contra fato não há argumentos, né? Todo mundo fala isso? Todo mundo. É porque existe o juízo de valor. O juízo de valor, ele não tem a ver diretamente com um fato, ele tem a ver com aquilo que a gente chama de opinião. Então, por exemplo, quando eu falo que esse quadro é verde, eu estou enunciando um fato. Sim. Quando eu enuncio um fato, eu não preciso argumentar. Argumentar tem a ver com um posicionamento, com uma opinião. Quando eu faço, o quadro é verde, me prova que ele é verde. Aí eu vou chamar os meus amigos físicos, né? Então eu posso ter num fato uma prova. Eu posso ter um exemplo de alguma coisa. Já uma opinião, eu não provo uma opinião. Assim como um fato, a gente nunca tem essa coisa de o fato tá certo ou o fato tá errado. Não existe fato certo, existe fato errado. Não existe fato, existe alguma coisa acontecendo. Choveu, é bom ou ruim? Depende. Então a gente pode usar na nossa redação fatos? Claro que pode. A gente vai usar algumas provas, alguns fatos, alguns exemplos. Só que isso ajuda, mas não é o argumento. Argumentar significa sustentar uma opinião.
Então, por exemplo, eu posso falar assim, gente, esse quadro é muito bom. Isso é uma opinião. E aí você vai me perguntar, mas por que esse quadro é bom? Eu posso te explicar. Vai exigir que você, de alguma maneira, apresente alguma lógica. Né? Ou seja, vai exigir... Primeiro que, assim, toda opinião exige posição, porque você só pode ter opinião quando você se posiciona. E posição? Pois é, essa coisa de posição. Mas e se eu me posicionar errado? A menos que elas sejam absurdamente radicais, como sair exterminando pessoas e etc., assim, elas não vão ter uma posição errada. O errado da posição é você não conseguir sustentá-la de maneira lógica, com raciocínio. Né? Então, por exemplo, se eu digo que eu sou a favor de alguma coisa, eu tenho que dizer, mas por que eu sou a favor de alguma coisa? Eu sou a favor de alguma coisa porque vai ser melhor para a sociedade, porque fazendo isso daqui vai terminar a violência, ou vai... Não sei o que é, mas você consegue, a partir de um posicionamento, explicar. Aí sim, de maneira lógica. Saquei. Né? Sempre de maneira lógica. Quando você faz uma defesa de opinião com algo que não seja lógico, você não está argumentando, você está persuadindo. Já viu aquelas propagandas de refrigerante que aparece o sujeito bebendo? E a gente tem sede, fala assim, poxa, eu queria estar bebendo aquele refrigerante. Ele não está te mostrando lógica nenhuma, ele está despertando vontade. Ele está te persuadindo. Então a gente tem um modelo expositivo que é baseado em fato. Aquilo que não tem discussão. Choveu, choveu. O quadro é verde, o quadro é verde. Isso é fato. Isso vai auxiliar você na hora de você montar argumentos lógicos para sustentar opiniões. Eu acho que o cigarro deve ser proibido. Por quê? Aí eu vou falar, porque o cigarro faz mal. Usei um fato, o cigarro faz mal e com isso vai gastar mais do... Aí eu estou desenvolvendo um argumento a partir da minha posição. Bora dar uma olhada na dúvida dos internautas? A gente tem dúvida de internauta agora, Temos, bora dar uma olhada. É uma pergunta do Odair Aquino. De que maneira começo minha redação? De que forma argumentar na introdução? Primeiro, obrigado pela pergunta, Odair. Você faz aí duas perguntas, na verdade. Primeiro, você não tem que se preocupar, Odair, e nem o restante aí, em argumentar diretamente na introdução. Você pode argumentar na introdução? Até pode. Mas a introdução é o momento em que você normalmente levanta problemas. Normalmente a gente usa o primeiro parágrafo para a gente contextualizar, apresentar aquele problema, né, e direcionar a redação. E aí nos parágrafos do desenvolvimento, a gente efetivamente, né, argumenta sobre toda aquela questão que a gente colocou na introdução. Talvez a forma mais interessante da gente começar a redação seja não pensar no seu início. Não é porque a gente normalmente, quando vai começar, a gente bota lá a caneta no papel e fica, ai meu Deus, qual é a palavra que eu começo? Aí sai um atualmente, né? Ou seja, a gente tem que pensar exatamente no seguinte, qual é a pergunta que eu quero responder? Qual é o problema que eu quero responder? Talvez, quando você comece a fazer essa troca de pensamento, você chega a uma posição. Quando você chega a uma posição, poxa, eu sou contra isso daí, eu sou a favor disso daí. Eu queria provar que isso é bom, eu queria mostrar que isso é ruim. Quando você faz isso, né, você já chega à ideia de o que eu acho e por quê. Poxa, eu sei por causa disso, por causa disso. Você já tem, na verdade, montado o seu desenvolvimento, a sua argumentação. E aí, como a introdução serve para apresentar o problema, para formular essa pergunta, digamos assim, você tendo a resposta, a pergunta fica mais fácil. Temos uma outra pergunta, professor. É da Juliana Rodrigues, de Caratinga, Minas Gerais, quase ali Patinga, quase minha vizinha conterrânea. Caratinga, um beijo para Juliana, obrigado pela participação. Ela quer saber se ela precisa colocar, por exemplo, na citação, o nome do autor, a área de conhecimento dele, a origem, onde ele nasceu, precisa disso? Você tem que botar a ficha completa, quase, né? Isso, né? RG. Bom, quando a gente vai fazer... RG é bom, né? Quando a gente vai fazer uma citação, a gente está usando uma coisa chamada discurso de autoridade. Né? O discurso de autoridade, né, a gente tem que lembrar que, primeiro, essa autoridade tem que ser uma autoridade reconhecida. Não adianta citar o vizinho da esquina. É óbvio que quando você faz isso, é porque você conhece aquele autor, você leu aquele autor, você conhece as suas ideias, então normalmente você vai citá-lo pelo nome. Precisa citar nome, sobrenome, profissão? Não necessariamente. Às vezes a gente tem a boa citação e até esqueceu, né, de quem é o sujeito. Pode falar, não sei, fulano de tal, filósofo, né? Ou como diria o filósofo, eu só sei por René Descartes, eu não lembrei do René, só lembrei do Descartes. Como já disse o filósofo Descartes, sem problema.
Mas não é isso que vai fazer a sua citação ser melhor ou ser pior. O que vai dar realmente importância à sua citação é se ela, como um elemento expositivo, como um elemento factual, ela se relaciona, de certa forma, para coadunar com aquilo que você, para concordar com aquilo que você está defendendo. Já ia perguntar, coadunar? Calma aí. Eu lembrei na hora, se coadunar, né, para ver se ela está dando base, porque não adianta você citar alguma coisa que não tenha nenhuma relação, né? Ah, vou citar porque é bonitinho, vou falar daquela época porque é bonitinho. Não, você tem que ter uma... Se você usar uma citação, você não é obrigado a usar uma citação, mas se você for usar uma citação, ela deve estar em acordo, né, em concordância com aquilo que você está defendendo. Isso é fundamental. Não dá para você usar a citação de um cara e depois defender um troço totalmente diferente, a menos que você vá assim, discordando de fulano de tal, mas aí você é muito ousado para usar um argumento de autoridade para discordar daquele especialista, né, na área. Tá? Mas então tomem sempre esse cuidado, porque muita gente acaba querendo muito usar citações, então decora um monte de citações e assim, usa sem a devida relação lógica, sem construir bem o raciocínio, sem fazer com que isso fique encadeado. E aí, assim, isso não ajuda a redação. Pelo contrário, você está perdendo um espaço que você poderia estar colocando alguma coisa importante para a sua argumentação, mas você acaba perdendo com alguma coisa um pouco mais fraca. Perdendo linha, né? Sim, perdendo a linha, né? Perdendo a linha. Agora há pouco o professor mostrou um esquema, mas nada de pânico, que a gente vai ver na prática como funciona. Vamos, professor? Vamos, a gente tem um exemplozinho. Bora ver? Vamos. É um texto da Folha de São Paulo, não é isso? É um texto que já foi, inclusive, usado pela UERJ no vestibular de 2013. Se não me engano, um texto do físico brasileiro Marcelo Gleiser, né? Marcelo Gleiser, né? Bonito. Ciência e Hollywood. Olha só que legal, né? Já começa aí pelo título, né? A gente, às vezes, acha que o título ele não é importante, por mais que o Enem não cobre o título, mas, especialmente para a leitura, o título nos dá algumas dicas. Ele já nos dá... Por exemplo, ele está dividindo em 2 elementos. Ciência. Se a gente parar para pensar, ciência tem tudo a ver com o juízo de realidade. Sim. Né? É a ciência, ou seja, é o fato, né? Ou seja, Hollywood... Opa, Hollywood não, Hollywood é ficção. Está representando, né, a ideia de arte, imaginação, criatividade. É legal a gente entender que esse não é um texto de uma redação de vestibular. Marcelo Gleiser, ele escreve para a Folha, ou seja, é um texto que não tem a impessoalidade, a objetividade típica das redações do vestibular. Ele já começa com uma palavra bastante interessante, que é infelizmente. Infelizmente, a gente considera que é um chamado modalizador. O que é um modalizador? É um sim ou um não, sem precisar dizer sim ou não. Às vezes você quer dizer assim, eu sou a favor disso, eu sou contra isso. Ele já está dizendo um infelizmente. Olha só, infelizmente é verdade. Explosões não fazem barulho algum no espaço. Então ele fala assim, pô, infelizmente, ele queria que fizesse. Olha a malandragem que a língua nos permite, né? Às vezes, pô, mas será que na minha redação tem que dizer eu sou a favor disso? Não, você pode dizer, olha, infelizmente o Brasil proíbe não sei o quê, você já é a favor. Você pode, na verdade, utilizar essas expressões para se posicionar. E aí ele coloca, explosões não fazem barulho algum no espaço. Fato. Né? E aí ele explica o fato. Né? Não me lembro de um só filme que tenha retratado isso direito. Beleza, aí assim, ele só está dizendo que tem um exemplo, ele não tem nenhum exemplo no momento para dizer o contrário. Pode ser que existam alguns, mas se existirem não fizeram muito sucesso. Sempre vemos explosões gigantescas, estrondos fantásticos. Para existir ruído é necessário um meio material que transporte as perturbações que chamamos de ondas sonoras. Fato científico, Ciência. assim, não dá... Ah, eu discordo disso. Não, esse daqui é o princípio aí da onda sonora, né? Na ausência de atmosfera, ou água, outro meio, as perturbações não têm por onde se propagar. Repara que até aqui ele está sendo muito expositivo. A introdução dele é uma introdução expositiva para mostrar a ideia, repara, da ciência. Ou seja, ele começa falando da ciência. Existe um outro lado? Existe, Hollywood. Para um produtor de cinema, olha lá, agora ele já está mostrando a mesma coisa, numa visão do produtor de cinema, a questão não passa pela ciência. Ou seja, o produtor de cinema pode ignorar isso. Ou, pelo menos, ele tem esse salvo-conduto. É isso que ele quer mostrar no texto. A questão não passa pela ciência, pelo menos não como prioridade. Seu interesse é tornar o filme emocionante e Explosões tem justamente esse papel. Roubar o som de uma grande espaçonave explodindo torna a cena bem sem graça. Ou seja, ele está botando o ponto de vista do outro.
o outro lado. Ou seja, existem aí dois fatos. Um fato científico, explosão não faz barulho no espaço. Segundo fato, o produtor de cinema bota porque a galera gosta de fazer isso. Então isso é um outro fato. Ah, mas ele deveria ou não botar? Essa é a discussão, passando aí para o segundo parágrafo. Recentemente, ele já posicionou no tempo, olha que bonitinho. O debate sobre as liberdades científicas tomadas pelo cinema tem aquecido. Aí ele está dizendo o que ele vai discutir. Né? Ou seja, o cinema tem que respeitar a ciência, tem que ser um filme cientificamente perfeito, ou não, ou ele tem liberdade. O sucesso do filme, O Dia Depois de Amanhã, faturando mais de $500 milhão, e bem lucrativo também, né? E seu cenário de uma idade do gelo ocorrendo em uma semana, em vez de décadas, ou melhor ainda, em centenas de anos, levantar as sobrancelhas dos cientistas mais rígidos, que veem as distorções com desdém. Parei aí. Ele mostrou agora a visão do cientista. O cientista fala assim, cara, isso daí não acontece, pô, em uma semana congelou a Terra. E esbugalharam os olhos dos espectadores, a maioria que pouco ligam se a ciência está certa ou está errada. Quem assistiu o filme falou assim, caraca, que maneiro, né? Ou seja, a Terra congelando. A gente está ali entretido na história. Afinal, cinema é diversão. Repare que nesse momento, eu ainda não sei se o Marcelo... Ele tá é a favor defendendo. é porque eu sei que ele é cientista, mas será que ele está defendendo a ciência ou será que ele está falando não? Né? Ou seja, então ele tem ainda, ele está mostrando as coisas, está mostrando os dois lados, está mostrando o debate, vai desenvolvendo para se posicionar. Até recentemente, defendia a posição mais rígida. Olha lá, ele se colocou, agora ele tomou a posição. Ele falou, eu defendia a posição mais rígida, que filmes devem tentar ao máximo ser fiéis à ciência que retratam. Só que repara que ele está falando isso não como um valor absoluto, porque ele colocou aqui, ó, até recentemente. Ou seja, até recentemente eu tinha essa posição. O que dá a ideia que ele mudou de opinião. O que, aliás, é uma virtude. Mudar de opinião é sempre uma virtude, né? Ou seja, você significa que você está aberto, né, a outras ideias e que você pode ser convencido por elas. Claro, isso é sempre bom, né? Ou seja, é bom que os filmes respeitem a ciência. Pô, é legal. Não acredito mais que seja absolutamente necessário. Então ele já disse, olha, tudo bem, seria legal se esses filmes respeitassem a ciência. Mas não é algo necessário. O Humberto Eco tem uma frase maravilhosa que ele diz, o contrário da verdade em nome da verossimilhança. Ou seja, é mais importante fazer você acreditar em alguma coisa do que realmente respeitar aquilo dali. E ele passou a essa posição ali, o Marcelo Gleiser. Né? Existe uma diferença crucial entre um filme comercial e um documentário científico. Reparem que quando ele fala de um filme comercial está numa visão particular, uma visão, né, artística. Já, né, um documentário científico, aí sim, né, tá mais preso nas questões. Sim, aí se você vai fazer um documentário, é legal você seguir a ciência, né? Ou seja, que aí já o modelo de arte é um pouco diferente. Óbvio, documentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população. Mas filmes não têm necessariamente um compromisso pedagógico. As pessoas não vão ao cinema para serem educadas. Elas vão para se divertir, ou seja, elas vão... Né? Então, esse é um argumento. É uma relação lógica, né? Uma observação que ele faz, que as pessoas não vão ao cinema para se educar. Ele faz uma observação e usa essa observação como base para sustentar a opinião dele. E aí ele começa com o claro. Olha só como é que ele usa bem o claro, o infelizmente, o óbvio. Tudo isso é um modalizador. Quando ele fala claro, pô, tá claro, você tem que concordar comigo, né? Claro que é assim. Quem é que discorda de alguma coisa? É óbvio que é assim. Se você não concorda, você não está concordando com o que é óbvio, com o que é claro. Né? Então, o uso, né, desses modalizadores, dessas palavras modalizadoras, elas dão força aos argumentos construídos. Claro, filmes históricos, ou mesmo aqueles fiéis à ciência, têm enorme valor cultural. Ele não está querendo em momento nenhum dizer assim, o filme pode fazer o que quiser e o filme que seguir a ciência é ruim. Não, ele não está dizendo, ele não está fazendo esse julgamento. Outros educam as emoções através da ficção, ou seja, alguns vão educar as emoções. Vão mostrar uma cena triste, aí você vai ter aquele compadecimento, né? Ou seja, pô, fulano perdeu um ente querido. Então você, na verdade, tem a catarse. Mas, se existirem exageros, eles não deverão ser criticados como tal. Ou seja, exagerado é ruim. Aí ele dá um exemplo. Olha só. Ele aqui dá uma opinião, que mesmo um filme que exagere numa mentira, um 007 da vida, eles não devem ser criticados por serem mentirosos. Fantasmas não existem, mas filmes de terror, sim. Pode-se argumentar que, no caso de filmes que versam sobre temas científicos, as pessoas vão ao cinema esperando uma ciência
incrível. Repara que quando ele fala pode-se argumentar, não é ele. Ele tá dando a voz do outro. Alguém pode argumentar isso aqui. Isso pode ser verdade. Ele não concorda dizendo, ele não diz que é mentira. No uso claro do início do... Não, ele usa um pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele não tá dizendo pra você que você tem uma opinião errada. Isso pode ser verdade. Pode não ser. Mas elas não deveriam basear as suas conclusões no que diz o filme. Aí ele faz uma outra sacada, que é uma outra opinião. Ele diz, olha, as pessoas até podem ir ao cinema procurando uma ciência, entender mais de ciência, mas elas não deveriam fazer isso. Ou seja, tecnicamente ele está querendo dizer assim, existem outras fontes melhores. No mínimo, o cinema pode servir como um mecanismo de alerta para as questões científicas importantes. O aquecimento global, a inteligência artificial, a engenharia genética, as guerras nucleares, os riscos espaciais como cometas ou asteroides, etc. Mas o conteúdo não deve ser levado ao pé da letra. E aí, de novo, opinião, né? Tem gente que pode achar que sim. E aí ele vai te dar uma outra argumentação lógica. A arte, por que ele não deve ser levado ao pé da letra? Porque a arte distorce para persuadir. Aquilo que você falou. Lembra da persuasão? A arte distorce para poder te convencer. Poxa, o que seriam uns filmes lá, uns Vingadores, sem destruir Nova York inteira? Isso daí faz parte da brincadeira. Não, mas peraí, isso em relação ao cinema, o candidato pode distorcer alguma coisa? O candidato não. Por quê? Porque o candidato, olha aqui, ó, a arte faz isso. O candidato ali não está construindo um texto artístico. Repare que o próprio texto do Marcelo não é um texto artístico, mas ele admite que existem instâncias que podem distorcer a realidade para chegar a algum outro objetivo. Por exemplo, a publicidade. Se você for fazer um texto publicitário, como eu falei do refrigerante, o cara vai apelar para você ter sede, e aí ele vai te persuadir. E aí ele vai falar de novo do cinema. E o cinema moderno, com efeitos especiais absolutamente espetaculares, esse filme é um deles, distorce com enorme facilidade o poder de persuasão. Ele termina com uma solução, olha que legal. Né? Ele não fez uma redação do Enem, não, mas assim, ele já deu a dica pra gente. Ele falou o que os cientistas podem fazer. Repara que aí ele não se colocou como cientista. O que eles podem fazer? E isso está virando moda nas universidades norte-americanas. Repara que ele já colocou isso como exemplo. Já apresentou a solução dele como sendo uma solução que já está sendo realizada em outro país. Isso é forte. É usar filmes nas salas de aula para educar os seus alunos sobre o que é cientificamente correto e o que é absurdo. Ou seja, passa o filme e fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui não aconteceria em uma semana. Por quê? Vamos discutir. Ou seja, usar o cinema como ferramenta pedagógica. Os alunos certamente, olha o certamente de novo aí para marcar, né? Ou seja, isso vai dar certo, igual claro, igual óbvio. Prestarão muita atenção, muito mais em que uma aula convencional, certo, né? Tá passando o filme, é legal. Com isso, será possível educar a população para que, no futuro, um número cada vez maior de pessoas possa discernir o real do imaginário. E esse é o ponto que ele quer chegar. Ou seja, quando você é bem educado, você sabe o que é ficção e o que não é ficção, o que é realidade, né? O que é só a imaginação. Um belíssimo texto, né, do Marcelo Gleiser. Professor? Lande, Ué. bom rever. Bom demais te ver. Um bom 2018 para todo mundo começando essa nossa caminhada aí rumo, né, àquela vaguinha que vai vir lá no final do ano. É isso aí. Ó, joga lá nas nossas redes. Volta, professor. Volta, Wallace. Ah, hashtag volta o Wallace, né? Agora, ali pra câmera. Renatinho, vamos baixar a luz de novo. Hashtag a praga da sexta-feira 13. Quem não estudar? Não acessar os nossos programas no nosso canal. youtube.com/TV Escola Pode se dar muito mal na prova.